Hoje vamos olhar para algo minúsculo, quase invisível, mas que é uma verdadeira linha de vida para as crianças mais vulneráveis: o catéter intravenoso pediátrico e os diferentes padrões de cuidado que existem pelo mundo. Para uma criança que está num hospital, este pequeno tubo de plástico é muito mais do que parece. É o caminho para medicamentos que salvam vidas, para a hidratação, para a nutrição. É, na verdade, uma das intervenções mais comuns e vitais na medicina pediátrica, a ponte entre a doença e a recuperação. Ok, só para estarmos todos na mesma página. Quando falamos de um catéter venoso periférico, ou CVP, estamos a falar deste dispositivo que dá acesso direto à corrente sanguínea. É um procedimento absolutamente essencial e um dos mais realizados por enfermeiros em todo o planeta. Mas, apesar de ser rotina, este procedimento não é de todo inofensivo. Especialmente quando estamos a falar de crianças. As veias delas são mais pequenas, mais frágeis e o sistema imunitário ainda está a aprender a defender-se. E é aí que os riscos se escondem. E que riscos são estes? Bem, falamos de coisas sérias. A flebite, que é a inflamação da veia. A infiltração, que acontece quando o soro, por exemplo, sai da veia e vai para os tecidos à volta. E o extravasamento, que é ainda pior, porque aquilo que vazam são medicamentos que podem mesmo danificar esses tecidos. E claro, há sempre o fantasma da infecção, que pode ser local ou espalhar-se pelo corpo. E isto não é apenas uma impressão, é um facto confirmado por especialistas. A Infusion Nurses Society deixa bem claro: as crianças não são adultos em miniatura. A sua fisiologia torna-as muito mais vulneráveis a estes problemas, o que exige, claro, um cuidado redobrado. E para termos uma ideia da dimensão do problema, um dos estudos que serve de base a esta análise revela um número que nos deve fazer pensar. Em certos contextos, mais de 40% dos catéteres pediátricos acabam por ter complicações. Parem para pensar nisto, é quase metade. Quase metade dos procedimentos falha ou causa problemas, o que significa mais picadas, mais dor e mais stress para a criança. E é precisamente por causa disto que um estudo comparativo se torna tão interessante. A investigação olhou para as práticas de enfermagem em 4 países de língua portuguesa para tentar perceber o que é que se faz de diferente e porquê. A pergunta de partida era, no fundo, muito simples, mas absolutamente fundamental. Como é que os enfermeiros, em Angola, Brasil, Portugal e Moçambique, colocam e cuidam destes catéteres? Será que as práticas são as mesmas ou existem diferenças enormes? A resposta, como vamos ver, tem um impacto direto na segurança das crianças. E a principal conclusão do estudo não podia ser mais clara. Basicamente, os 4 países dividem-se em 2 grupos, com 2 padrões de cuidado muito distintos. E esta divisão revela uma grande lacuna na forma como este procedimento tão básico é feito. Vamos ver o que é que isto significa na prática. Ora bem, a primeira grande diferença está logo nos materiais. De um lado, em Portugal e no Brasil, o que se vê é um padrão mais elevado. Usam-se kits já preparados e estéreis, pensos transparentes que deixam ver o local da picada e conectores que não precisam de agulha, o que reduz o risco de infecção. Do outro lado, em Angola e Moçambique, a realidade é mais variável. Muitas vezes usam-se materiais básicos avulso e fita adesiva com gás para tapar, o que não permite ver o que se passa por baixo. Então, num cenário de padrão elevado, o procedimento segue regras muito estritas. Começa com uma higiene das mãos super rigorosa, usa-se um campo estéril para garantir que nada é contaminado, a técnica é asséptica e, no fim, tudo é registado em detalhe. Nada é deixado ao acaso. Tudo se baseia naquilo que a ciência diz que funciona melhor e é mais seguro. Agora, vamos ver o outro lado da moeda. Nos contextos mais variáveis, o processo é muito menos padronizado. A higiene das mãos pode não ser tão consistente, prepara-se o material que há disponível e a técnica muitas vezes fica ao critério do profissional. O registro também costuma ser irregular, o que torna muito difícil controlar a qualidade e perceber o que pode ser melhorado. E, atenção, a diferença não acaba depois de o catéter estar colocado. A manutenção também é crucial. Nos cuidados de padrão elevado, o local é verificado sistematicamente em cada turno de enfermagem. Nos cuidados variáveis, as verificações são mais a olho e o penso só se troca quando já está sujo. O problema é que, quando se nota que está sujo, o problema já pode estar lá instalado há algum tempo. Ok, então temos materiais diferentes, procedimentos diferentes. Mas no fim do dia, a pergunta que realmente importa é: o que é que isto significa para as crianças? Qual é o impacto real na segurança e no bem-estar delas? É isso que vamos ver agora. E a consequência está aqui, e não podia ser mais visual. A imagem é claríssima. A barra mais baixa mostra que os cuidados de padrão elevado resultou numa taxa de complicações muito, mas muito menor. Em contraste, a barra mais alta, que representa os cuidados variáveis, mostra que a taxa de complicações e de falhas do catéter dispara. E para que não restem mesmo dúvidas, onde as práticas são mais padronizadas, como em Portugal e no Brasil, há menos complicações e os catéteres duram mais tempo.
Onde as práticas são mais variáveis, como em Angola e em Moçambique, há uma incidência muito maior de infecções, infiltrações e falhas. E isto, na prática, significa mais dor, mais risco e mais sofrimento para as crianças. E a própria Organização Mundial da Saúde sublinha isto mesmo. A padronização não é só burocracia ou seguir regras por seguir. É uma ferramenta fundamental para a segurança de quem está a ser tratado. Quando os cuidados são consistentes e baseados em ciência, os resultados melhoram. Ponto final. Certo, o cenário é este. A pergunta agora é: e então, o que é que se pode fazer para mudar isto? Felizmente, a investigação não se limita a apontar o problema. Também nos dá pistas para a solução, para fechar esta lacuna global. As recomendações são, na verdade, bastante diretas. Primeiro, implementar regras claras e baseadas em evidência. Segundo, formar continuamente os enfermeiros. Terceiro, claro, garantir que os materiais certos estão disponíveis. E tão importante como tudo isto, criar nos hospitais uma verdadeira cultura de segurança. E, um ponto crucial, ser realista. Adaptar os padrões internacionais aos recursos de cada local, mas sem nunca comprometer a segurança essencial. E tudo isto nos deixa com uma reflexão final, que é talvez a mais importante de todas. O que este estudo mostra é que o conhecimento e a tecnologia para prestar cuidados seguros já existem. O desafio não é técnico, é um desafio de sistema, um desafio ético. Como é que podemos garantir que o sítio onde uma criança nasce não dita a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde que recebe? É uma questão de justiça, de cuidado global, que vai muito, muito para além deste pequeno tubo de plástico.